Fala pessoal, a gente vai dar início agora a uma série de vídeos falando sobre o uso de inibidores de apetite no processo de emagrecimento, tá ok? Então no vídeo inicial vamos falar sobre os análogos do GLP-1, fiquem ligados. Antes de mais nada é importante lembrar que os inibidores de apetite eles têm indicações, tá? Podem ser usados no processo de redução de peso, desde que associados com reeducação alimentar, tá? Uma vez que você associa a reeducação alimentar junto com o uso de inibidores de apetite, o paciente tem sucesso e não volta a ter reganho de peso. O que não pode simplesmente é usar o inibidor de apetite e esquecer de se reeducar, que com certeza esse paciente ele vai voltar famoso, vai ter o efeito sanfona, tá? Então, inibidor de apetite com reeducação alimentar, o paciente tem sucesso normalmente, tá certo? Quais seriam as indicações médicas de se usar um inibidor de apetite, né? Índice de massa corporal acima de 27 com alguma patologia associada, né? Por exemplo, hipertensão, diabetes, já existe indicação médica de inibidor de apetite, tá? E em teoria, índice de massa corporal acima de 30, ou seja, em casos de obesidade. Essas seriam as principais duas indicações médicas do uso de inibidores de apetite, tá? Todos os pacientes precisam usar? Não, né? Existe uma liberdade de escolha, né? Acho que isso, dentro de uma consulta médica, cabe ao médico e ao paciente discutirem essas possibilidades. Mas seria hipocrisia dizer que no processo de emagrecimento, muitas vezes, algumas pessoas têm mais dificuldade e podem sim se beneficiar, fazer uso dessas medicações, tá bom? Bem, vamos lá então. Então vamos falar dos análogos de GLP-1, né? Dentre os análogos, o mais famoso é a liraglutida, né? Conhecido como Saxenda ou Victoza, mas existem outros, tá? Então, o tal do GLP-1, o que é GLP-1? É um peptídeo semelhante ao glucagon, tá? Ele é produzido naturalmente no nosso organismo, né? Através do estímulo, é uma resposta a uma alimentação via oral. A gente come principalmente alimentos que contêm algum tipo de carboidrato e estimula a produção do GLP-1. Qual que é a ação do GLP-1? Então, vamos lá, a gente come, né? Existem as células L no nosso intestino, no ilho e no cólon. Essas células L produzem o GLP-1, tá? E o que o GLP-1 faz? Ele vai estimular a liberação de insulina pelas células beta do pâncreas, né? Isso ajuda no controle da glicemia. Ele tem um efeito aí no estômago, né? Ele inibe o esvaziamento gástrico, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. O hormônio contrarregulador da insulina, que seria o glucagon, qual é a ação do glucagon? Aumentar a glicemia. E o objetivo do GLP-1 é diminuir a glicemia. Então ele inibe a secreção de glucagon. Tem uma ação aí de redução do consumo calórico e no peso corporal, provocando emagrecimento. E age também nas células beta do pâncreas, estimula o crescimento e sobrevida das células beta do pâncreas, tá? Todas essas ações aí do GLP-1. Mas não só, ó, o GLP-1 ele tem ações em vários outros órgãos do nosso corpo. Ele age no nosso sistema nervoso, né, no nosso cérebro, tem uma ação neuroprotetora, tá? No estômago, como eu já comentei, ele retarda o esvaziamento gástrico. Nas células beta do pâncreas, no pâncreas especificamente, melhora a síntese de insulina, a proliferação das células beta do pâncreas e diminui a apoptose, que seria a morte de células beta no pâncreas. Então, melhora a função pancreática, né? Aumenta a secreção de insulina e diminui a secreção de glucagon, isso vai ajudar a reduzir a glicemia. Tem ação nos músculos, melhorando a resistência à insulina. Ele age no fígado, diminuindo a gliconeogênese, né, que é a produção de mais glicose ainda pelo fígado. E no coração ele tem um efeito cardioprotetor, né, melhora o débito cardíaco. O grande problema é que naturalmente, né, no nosso organismo essa ação desse GLP-1 é muito fugaz, muito efêmera. Por quê? Porque a gente produz uma enzima que chama DPP4 e essa enzima ela inativa o GLP-1 em poucos minutos, normalmente em 3 a 4 minutos. Então o GLP-1 ele vai ter uma ação muito fugaz, tá? Especificamente, né, então a gente está falando de emagrecimento, como que age esses inibidores de GLP-1? Ele vai reduzir, né, ele age fazendo com que a gente reduza a ingestão de alimentos de duas formas. Primeiro, na questão retardo do esvaziamento gástrico, tá? Se o estômago esvazia de uma forma mais lenta, né, automaticamente isso vai gerar uma sensação de saciedade.
Então, um retardo do esvaziamento gástrico, a gente fica saciado por mais tempo, automaticamente isso vai reduzir a fome. E a gente tem que lembrar de um efeito indireto, né? Estômago cheio por mais tempo, lá no mecanismo da fome, quanto mais tempo o estômago fica cheio, menor a nossa produção de um hormônio que chama de grelina. A grelina é o hormônio da fome, tá? E ela é estimulada a sua produção por estômago vazio. Então, retardo do esvaziamento gástrico, estômago cheio por mais tempo, reduz grelina, hormônio da fome. Então, isso já é um efeito do GLP-1. Outra, o GLP-1 ele tem uma ação, os análogos, eles têm uma ação direta no centro da fome, tá? Então, faz com que a gente reduza a nossa fome, né, por essa ação central mesmo, tá? E ele também tem uma ação a aumentar os níveis de leptina. A leptina é o hormônio anorexígeno que a gente produz. Então, se é um hormônio anorexígeno, diminuição da fome, né, ajuda a reduzir a fome, tá? Então, essa é todas as ações aí dos análogos no controle e na ajuda ao emagrecimento. Como uma medicação, né? Toda medicação existem contraindicações e efeitos colaterais, tá? Normalmente ele é super bem tolerado, né? E praticamente não tem contraindicações. Não pode ser usado, obviamente, pessoas que tenham alergia a algum componente da fórmula, né? Mas principalmente gestantes ou tentantes, né? Tentantes é quem está tentando engravidar, porque daí eventualmente tu pode, se você está tentando engravidar, você pode engravidar usando um análogo, né? Então é contraindicado em gestantes, tá? Efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns que a gente vê com bastante frequência no uso são as náuseas, né? E eventualmente vômitos, tá? Realmente é um efeito colateral comum mesmo, tá? Normalmente a gente usa, eu já costumo passar para os meus pacientes, né, alguma medicaçãozinha mais potente para enjoo, para controle dessas náuseas e vômitos, mas é um efeito que dura alguns dias, principalmente no início, tá? Alguns pacientes persistem por um pouco mais de tempo, tá? Mas com o uso de medicação é bem tolerado. Outro efeito colateral bastante comum é a constipação, tá? Dificuldade de evacuar. Eu costumo usar junto para os pacientes que fazem uso de um análogo, a gente pode associar nesses casos o Orlistat, tá? O Orlistat é uma medicação que a gente usa no emagrecimento, a gente vai falar sobre ele também num outro episódio, que ele diminui a absorção de gordura. Então, se você associa um análogo com o Orlistat, diminuindo a absorção de gordura, isso vai ajudar no movimento do intestino e melhorar a constipação, tá? E, eventualmente, taquicardia, tá? Mas também é uma sensação passageira que dura normalmente os primeiros dias. Certo, pessoal? Então, assim, os análogos, né, eles, claro, a resposta é muito variável de paciente para paciente, né, mas eles podem ser usados, né. Hoje existe no mercado aí, ó, a Victoza e a Saxenda, que são a liraglutida, né. Essas duas injeções, duas canetas, eles são aplicados, né, de uma forma bem simples, eles são aplicados normalmente na região do abdômen, né. A Victoza e a Saxenda são doses diárias e existem as opções hoje das doses semanais, que é o Trulicity e o Ozempic, tá? Como eu estava comentando, os resultados são variáveis, eu tenho pacientes que têm ótimos resultados usando e tem pacientes que não respondem muito bem, né? Mas no emagrecimento é assim, você tem que observar, cada pessoa é um ser único, né? E a resposta é variável, tá? Que impede o uso frequente dessas medicações é a questão custo. São medicações caras, os tratamentos mensais se tornam bastante caros, né? Normalmente na faixa de R$ 500 por mês, tá? Então isso é uma coisa que impede muitas vezes o uso desses análogos, tá? Então tem que ser avaliado por um médico, né? Não vão usar nada por conta própria. Se você tem indicação, se não tem indicação, será que vai te fazer bem, não vai, lembrando que é uma medicação cara, né? Então sempre consulte com o médico, não use nada por conta, tá certo? Mas pode ser uma alternativa aí para determinados tipos de pacientes, tá certo? Espero que tenham gostado e a gente vai continuar a série Inibidores de Apetite aí com novos vídeos. Um abraço e até o próximo.